Então, boa noite a todos. A partir desse instante nós estamos online no YouTube também, com o nosso encontro semanal para estudo das obras de Kardec. Nós estamos estudando o livro dos médiuns, todos bem-vindos. Caso algum companheiro entre depois do nosso início, não tem problema, né? O importante é que nós estejamos abertos para o conhecimento, né? Boa noite a todos. Então nós vamos iniciar elevando os nossos pensamentos juntos, todos, agradecidos pela oportunidade de estar aqui. Nós podemos ter tido um dia atribulado, de dificuldades, de problemas do dia a dia, mas este momento é só nosso, é o momento que nós dedicamos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso conhecimento, né? Para dilatar esse conhecimento das coisas espirituais, né? Nós agradecemos a presença da espiritualidade, que já está conosco nas nossas casas, junto de nós. Agradecemos o amparo da espiritualidade que está sempre junto da gente e pedimos a bênção de Jesus, sempre, né? O nosso mentor, amigo, irmão, né? Que Ele nos abençoe nessa caminhada, nesse esforço que nós despendemos em nos reunirmos, em estudarmos, em debatermos, para que a gente possa agregar conhecimento para o nosso espírito, né? Agradecemos ao Pai por estarmos aqui, por podermos ter despertado para a importância do que estamos fazendo, né? E que possam cada vez mais companheiros, mais irmãos se chegarem, né? Online, ao vivo, ou mesmo depois assistindo as aulas gravadas, que são disponibilizadas no Facebook, na página da FEAM, e no YouTube. Que assim seja. Paz e luz a nós. Então vamos lá. Quem me diz onde nós paramos? Nós paramos no capítulo 87. Isso, capítulo 5. Nós iniciamos o estudo das manifestações físicas espontâneas, né? Ruídos, barulhos, perturbações, arremesso de objetos e fenômenos de transporte, que são muito interessantes, né? E mais interessante é a dissertação no final do capítulo de um espírito sobre esses fenômenos. Paramos no item 87. Vamos ler o 87. É isso, Edna? Então tá ok. Boa noite, Lu, que eu não te cumprimentei. Edna, você pode começar lendo para a gente o 87, por favor? Sim. As manifestações espontâneas não se limitam aos ruídos e às batidas. Degeneram, às vezes, em grande barulheira e em perturbações. Móveis e objetos diversos são revirados. Projéteis dos mais variados são lançados de fora. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Vidros são quebrados, o que não se pode entender como ilusão. A desordem muitas vezes acontece de fato, outras vezes tem apenas as aparências da realidade. Ouve-se algazarra numa parte da casa, um ruído de louça que cai e se quebra com estrondo, pedaços de lenha que rolam pelo chão. Apressa-se em verificar e se encontra tudo tranquilo e em ordem. Depois, assim que se vira as costas, o tumulto recomeça. Teve até um filme que fizeram, que é o Poltergeist, né? Aquele era real, porque se via, né? Mas tem esses, uns a gente vê, e outros a gente tem impressão que ouviu, né? Tem impressão não, a gente ouve mesmo. Mas você olha e não tem nada, quer dizer, estão brincando com você. Né? Na realidade,
Na realidade, tem esse que os objetos se quebram de verdade, se movimentam, e aqueles fenômenos físicos que acontecem onde a gente ouve o objeto se quebrar, mas quando você vai olhar não tem nada quebrado nem nada fora do lugar. São dois tipos. Você levantou a mão, Júlio, pode falar? Há uns anos atrás, eu fui mostrar uma casa, né? Aqui no Caiçara, no centrinho do Caiçara, na Nossa Senhora de Fátima. Quando eu entrei na casa, a vizinha veio falar assim, ó, essa noite só houve uma arrastação de móveis, né? Aí eu entrei na casa e achei assim tudo normal. Eu acho que ela tinha mediunidade, né? Porque ela ouvia arrastações de móveis, né? Cadeiras, sofá, armários, e eu verifiquei que estava tudo em ordem. Então a pessoa pode ter ouvido, né? Como essa parte aí de não ter acontecido o efeito físico de fato, mas assim ouvido o som de móveis rastando, né? Só fazendo um adendo à sua observação, Júlio, não precisa ter, a pessoa tem mediunidade por isso que ela ouviu. Não precisa disso. Basta que o espírito queira fazer o fenômeno e basta que haja doação de qualquer pessoa presente do fluido magnético animal combinado com o fluido universal para que o fenômeno ocorra. Não é porque a vizinha era médium que ela ouvia. Você também poderia entrar lá e ouvir e não ser médium. Eu não ouvi nada, né? Mas na hora que Sim. eu saí de casa, eu vi o espírito, um espírito Então, de escuro. sim. E eu não Sim. consegui fechar a casa. Alguém, provavelmente alguém que ainda estava ligado à casa, né? Alguém morou, que foi dono, alguma coisa aconteceu ali. Mas eu Sim, só com fiz esse certeza. adendo, só fiz esse adendo a você que não é porque ela tinha mediunidade que ela ouviu, Ah, ok? entendi. Vamos seguir. Uhum. Oi. Vamos seguir então. 88. Uau! Lê para nós 88, Ed, né? Continuação do 86. As manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. Muitas crônicas em todos os lugares contam histórias semelhantes. O medo muitas vezes exagerou os fatos, que tomavam proporções gigantescamente ridículas cada vez que eram contados. A superstição reforçou ainda mais isso e fez com que considerassem as casas onde os fatos se passaram frequentados pelo diabo. Daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. De seu lado, o embuste não deixou escapar uma oportunidade tão bela para explorar a credulidade, e isso muitas vezes em proveito de interesses pessoais. Compreende-se, além do mais, a impressão de fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem causar em mentes fracas e predispostas pela educação às ideias supersticiosas. O modo mais seguro de evitar os inconvenientes que essas manifestações podem causar, uma vez que não se pode impedi-las, é fazer conhecer sua origem. As coisas mais simples tornam-se assustadoras quando a causa é desconhecida. É como assim, a gente fala dos milagres, aquilo foi um milagre. Não é, a gente não sabe como foi feito. O dia que a gente descobrir como foi feito, não é milagre. Né? A mesma coisa isso aqui. As coisas mais simples tornam-se assustadoras quando a causa é desconhecida. Quando se estiver familiarizado com o espírito e aqueles a quem eles se manifestam, não acreditarem mais haver uma legião de demônios a persegui-los, não haverá mais nada a tentar. Então, quem está com Deus, confia em Deus e não precisa ter medo. Assim, é fácil falar, né? Na hora do vamos ver que é o problema, entendeu? Mas a gente precisa entender que assim, a gente precisa confiar em Deus.
Aí você se deixa levar pelo medo e aí o bicho pega, né? Pode-se ver na Revista Espírita o relato de vários fatos autênticos desse gênero, entre outros a história do espírito batedor, de Bergsamer, cujas visitas durante mais de 8 anos, números de maio, junho e julho de 1858, a de Diebelsdorf, agosto de 1858, a do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, em março de 1860, a da Rua de Noyers, em Paris, agosto de 1860, a do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Condenado. Em fevereiro de 1860, a do Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860 e muitas outras. Quer que eu continue? Porque aí fecha tudo. Tudo bem? Tudo bem, pode continuar. Os fatos dessa natureza assumem muitas vezes o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante vários anos, encontraram de manhã suas roupas espalhadas, escondidas até no forno da casa, rasgadas e cortadas em pedaços, mesmo com elas tomando a precaução de guardá-las à chave. Geralmente acontece que pessoas deitadas, embora perfeitamente acordadas, vejam sacudir suas cortinas, arrancar violentamente seus cobertores e seus travesseiros, sendo levantadas de seus colchões e algumas vezes até jogadas para fora da cama. Fatos assim são mais frequentes do que se pensa, mas, na maioria das vezes, as suas vítimas não ousam falar disso por receio de ridículo. É do nosso conhecimento que se tentou curar certos indivíduos do que se julgou ser alucinações, submetendo-os ao tratamento dispensado aos alienados, o que os deixou realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas porque admite apenas o elemento material de onde resultam enganos, muitas vezes funestos. A história um dia contará alguns tratamentos do século XIX, como se relatam hoje alguns procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns fatos são obra da malícia ou da malvadeza. Mas, se após todas as constatações feitas se verificar que não são obras do homem, é preciso convir que são obra do diabo, como pensam alguns, ou dos espíritos, como dizemos nós, mas de que espíritos? E aqui embaixo tem tem assim o significado, né, de espírito batedor, né, que é aqueles que dão pancadas. Isso. Isso. E depois tem os loucos, né? A doutrina espírita que todas as épocas sempre esteve atenta às questões do desequilíbrio mental dos indivíduos e a sua relação com processos obsessivos. Tem muita gente, né, que está em manicômios internados porque eles têm uma mediunidade extremamente descontrolada, veem coisas e as pessoas classificam. E antigamente tinha muito mais do que hoje, né? É louco. Nos primórdios do Espiritismo, quando começou, né, essa época, principalmente do livro, né, século XIX, 1800 e tralalá, haviam muitos casos de mediunidade descontrolada, ou seja, uma mediunidade que não foi educada, né? E onde as pessoas viam, ouviam, conversavam e ao mesmo tempo viam os vivos e viam os mortos e pareciam loucos. E eram taxados de loucos e tratados como loucos, com choques elétricos, com lobotomia, que é a perfuração do crânio, e práticas terríveis, entendeu? Isso perdurou por muito tempo, né? Nós vemos livros
de relatos mediúnicos que vocês leem, a série de André Luiz é uma delas, os livros de Emmanuel, como Caminho da Luz, Ressurreição, etc., que eles relatam que a grande maioria dos problemas mentais, aqueles que eles dizem que são incuráveis, são problemas de obsessões gravíssimos, né? Existe o componente do desequilíbrio químico do cérebro, sim, ou de um cérebro, ou muitas vezes de um cérebro mal com problemas de formação. Então, existe o transtorno mental, por exemplo. Um transtorno de ansiedade generalizado é um transtorno mental. Ele é tratado com medicação. Mas, se ele não for tratado com medicação, ele dá abertura que essa pessoa possa ser obsediada e daí ela enlouquece. Assim como outros tipos de transtornos, né? Vários tipos de transtornos. Então, eu não estou lembrando, acho que é A Caminho da Luz, eu não tenho certeza se é a Ressurreição do Emmanuel, que quase 90% dos transtornos mentais são causados, eles têm causas espirituais, não são só físicas. Por isso que a doutrina espírita sempre fala, nunca, e não só doenças mentais, mas doenças físicas também, certo? Nunca pare o tratamento físico, nunca pare o tratamento da terra. Às vezes, a orientação dos colegiados espirituais, quando passam ficha das pessoas, faça o tratamento espiritual, mas faça o tratamento da terra também, né? Use a medicação da terra e use a medicação espiritual, as duas coisas. Nessa época, as pessoas que tinham essa aptidão eram tidas como lunáticos mesmo, internados em hospícios com camisa de força, tomando alta dose de medicação para ficar grogues, etc. E nunca se curavam, porque na realidade aquilo não era doença. Né? Tudo bem? Magda, você pode ler o item 90 para a gente? É bem grandinho, tá? Prepara a saliva. Item 90. Do mesmo modo que entre nós, os homens sérios e respeitáveis, os espíritos superiores não se divertem em fazer atrapalhações. Algumas vezes os evocamos a fim de lhes perguntar por que motivo eram levados a perturbar o repouso alheio. Em sua maioria, não tem outro objetivo senão divertir-se. São espíritos antes levianos que maus, que se riem do terror que provocam e das buscas inúteis que fazemos por descobrir a causa do tumulto. Muitas vezes se obstinam junto a uma criatura a quem gostam de causar vexames e que perseguem de casa em casa. Outras vezes se ligam a um local, sem outra razão que um mero capricho. Algumas vezes também é uma vingança que exercem, como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e pôr-se em contato, já para dar um aviso útil à pessoa a quem se dirigem, já para pedir algo para si mesmos. Vimos-las, por vezes, pedir preces, outras vezes solicitar o cumprimento de uma promessa que não tinham podido pagar. Outras, enfim, e no interesse de seu próprio repouso, querer reparar uma ação má que tinham praticado em vida. Em geral, não há razão para nos apavorarmos. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Aliás, compreende-se o desejo que nutrimos de nos desembaraçarmos deles, mas, em geral, nós fazemos para isso exatamente o contrário de que deveríamos fazer. Se são espíritos que se divertem,
Quanto mais os tomarmos a sério, tanto mais persistirão, como crianças travessas, que tanto mais nos amofinam, quanto mais nos impacientamos e que metem medo aos covardes. Se tomássemos o sábio partido de também rir de suas traquinadas, eles acabariam se cansando e nos deixando tranquilos. É mesmo que se a gente rir, eles vão deixar tranquilos? É? Por isso não leve nada a sério. Hã? Tipo assim, se você não levar a sério o que está acontecendo, eles vão ela não está nem se importando com o barulho que eu estou fazendo. Ai, graça, vamos embora daqui. O problema é a gente não se importar, né? O problema é a gente estar e falar, sabe? Peraí, tem gente aqui, só que meu filho, hoje eu não tô afim de brincadeira, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça. Vem brincar outro dia, hoje eu não tô afim, pode ir embora. Entendeu? Normalmente para. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Agora, se a gente fala, ai meu Deus, tem alguma coisa aqui, eu tô medo. Pronto, é tudo que eles querem. Entendeu? Fala para ele, vai baixar em outro centro que agora eu tô ocupada, tá? Gente, pode parar, não vem que não tem, que hoje eu tô muito cansada. Meu dia foi terrível, o patrão brigou comigo, perdi o ônibus, vim em pé no seguinte. Eu não tô de brincadeira hoje, tá? Amanhã a gente brinca, pode ir embora. Ou seja, ela nem aí, ela encara com naturalidade, entendeu? O que eles querem é exatamente que a gente se sinta ou assustado ou incomodado, entendeu? Que a gente encara com naturalidade. Entendeu? É como quando você está no. Vamos supor, você vai no cemitério, né? Se você está no cemitério e você já entra no cemitério com aquele. Ai, eu estou no cemitério. Entendeu? É uma coisa. Entendi. Eu entro no cemitério. Bom dia, bom dia. Oi, bom dia. Eu falo bom dia para quem eu estou vendo. Entendeu? Não importa quem seja. Tu passou ali, eu estou vendo. Tá sentado em cima do túmulo, tá andando na rua, eu tô falando bom dia. Não me incomoda. Entendeu? É assim que a gente tem que encarar. Eu falo, tem muita gente no cemitério, sentada em cima do túmulo, passeando. Bom dia, boa tarde. Eu falei, numa época que eu estava indo tanto ao cemitério lá do interior, que qualquer dia eu ia ficar assim, bom dia, boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia. Porque todo mundo já estava conhecida. Eu já estava conhecida de lá, entendeu? Agora, se você entra, eu estou no cemitério. Eu estou entrando no cemitério. Pronto, daí você começa a ver sombra escura, você começa a ver a árvore balançar quando você passa. Você entendeu? Entendi. É tudo questão do que você emanar. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazer isto ou aquilo, de modo que, ao cabo de alguns dias, eles não mais apareceram. Mas, como dissemos, uns há cujo motivo é menos frívolo. Por isso, é sempre útil saber o que eles querem. Olha lá, essa frase é importante. Motivo frívolo, motivo bobo. Aqueles que vêm fazer barulho, vêm aparecer por motivo bobo, a gente fazendo isso, eles se cansam e vão embora. Agora, tem uns que aparecem e que fazem-se demonstrar que estão ali, através de barulhos, ruídos, ou mesmo visualmente, e o motivo não é bobo. O motivo é vingança, o motivo é uma chateação com alguém que mora naquela casa ou que já morou naquela casa. Então, é importante saber o porquê dele estar ali. Continua. Se pedirem algo, podemos estar certos de que suas visitas cessarão, desde que seu desejo seja satisfeito. O melhor meio de nos instruirmos a respeito é evocar o espírito por intermédio de um bom médium psicógrafo. Pelas respostas, veremos imediatamente com quem estamos tratando e agiremos conforme o caso. Se for um espírito infeliz,
manda a caridade que o tratemos com os cuidados que ele merece. Se é um brincalhão de mau gosto, não precisamos de rodeios. Se é um malévolo, devemos pedir a Deus que o torne melhor. Em todo caso, a prece não terá senão um bom resultado. Mas a gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir e eles não lhes fazem caso. Se puder entrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar das qualificações burlescas ou apavorantes que a si mesmos se atribuem para se divertirem de nossa credulidade. Voltaremos com mais detalhes sobre o assunto e sobre as causas que, por vezes, tornam as preces ineficazes. Falamos nos capítulos sobre os lugares mal assombrados e sobre a obsessão. Interessante, né? A prece ser ineficaz, dependendo do motivo. Como você faz? Né? Qual é o teu sentimento? Exatamente. Quando ele fala aqui, consiste em evocar o espírito por intermédio de um médium psicógrafo, um médium escrevente, isso não se faz mais como se fazia antigamente, se fazia na casa da pessoa, tá? Depois, com a evolução da doutrina espírita, né, a gente faz isso numa casa espírita, que é um lugar preparado, com segurança, que tenha o círculo fluídico de proteção. Então, poxa, estou com um problema desse, vou dar um exemplo. Se eu estou com um problema desse na minha casa, no meu lar, tá? Eu vou ao centro espírita, relato esse assunto, esse caso, numa entrevista. É lógico, provavelmente eu vou passar por um tratamento de reequilíbrio, tá? E possivelmente esse espírito que está lá pode ser evocado numa reunião mediúnica fechada com médiuns da casa. E daí, se esse espírito tiver algum recado a dar, algum pedido a fazer, olha, eu peço preces, eu peço que você peça perdão a fulano de tal em meu nome. Tem isso, acontece. Então, isso é transmitido para a pessoa. Porque você fazer isso na sua casa, sozinho, você com um médium, uma pessoa que se diz médium, é muito perigoso. Porque o espírito vai atender ao chamado e depois para ir embora. Tá? Porque ele pode vir somente um espírito, pode vir ser um espírito infeliz, que precisa de luz, de preces, que está querendo fazer um pedido, né? Mas ele pode ser um espírito que não é de luz. Ele pode ser um espírito obsessor, que está querendo vir obsidiar alguém daquela família, ou a família inteira, e daí ele não vai querer vir embora, e a situação pode sair do controle e ficar muito grave. Então, isso a gente sempre fala, não se faz isso na nossa casa. O nosso lar é sagrado. Então, a gente leva esse problema para a casa a qual a gente tem confiança, e os médiuns preparados fazem essa reunião mediúnica e evocam o espírito que está na casa dessa pessoa, se for o caso. Porque o mentor da casa diz se é o caso ou se não é. Também. Fala, Geraldo, você levantou a mão. Só para tentar esclarecer um pouquinho. Então, hoje, com o avanço do espiritismo e tal, esse trabalho mediúnico que seria feito na casa, como você falou, a pessoa vai até o centro, vai passar por tratamento, só que, de repente, o espírito ele está na casa. Ele está lá na casa. Aí ele acompanha. Isso. Aí os trabalhos de caravana de evangelho no lar acaba sendo um instrumento para ir lá fazer o evangelho. E quem vai leva os espíritos para o centro. Exatamente. Para o trabalho ser feito lá com o espírito, no caso, né? Seria exatamente. Isso.
A caravana do Evangelho no Lar, o que é? É um trabalho que voluntários da casa, servidores da casa, entre eles médiuns também, normalmente todos são médiuns, tá, gente? Se dispõem a ir na casa de pessoas que estão com algum tipo de problema, não só de manifestações físicas, mas manifestações espirituais, desequilíbrios na família, querem implantar o Evangelho e não conseguem, qualquer problema desse. Então, essas pessoas fazem essa caravana 4 vezes, uma vez por semana, durante um mês. Então, se reúnem, saem os 4 ou 5 juntos, ou 6 juntos, vão até a casa da pessoa, a pessoa os recebe, eles adentram, fazem um evangelho no lar, um comentário de uma leitura tipo Vinha de Luz, ou tipo Pão Nosso, e vão embora. Durante 4 semanas, toda semana no mesmo dia e na mesma hora. Caso haja algum companheiro espiritual lá, ele é trazido nessa caravana, junto com os trabalhadores espirituais que estão com essa equipe, e ele pode se manifestar ou não no trabalho mediúnico. Mas essa não é a única forma de ajuda a esse espírito. Às vezes, só o fato de alguém dessa casa vir até a casa espírita e falar, olha, estou acontecendo isso na minha casa, já é suficiente para a espiritualidade ir lá e trazer esse companheiro, tá? Agora, tem casos, como ele fala aqui, ó, sendo possível entrar em comunicação com eles, deve sempre desconfiar dos qualificativos burlescos, porque tem muitos que se apresentam, eu fui papa, eu sou o rei Dom João V da Espanha, entendeu? Muitos deles, ou então apavorantes, eu sou o diabo, ou eu sou o Beuzebu, tal. Eles se identificam assim para assustar as pessoas, ou até se divertirem daqueles que acreditam neles, né? O que é também interessante que eu gostaria de frisar no que a companheira leu, as fórmulas graves de exorcismo, estas os fazem rir. Esse exorcismo, ele se refere ao exorcismo que é praticado por outras religiões, né? Tanto religiões protestantes como a religião católica, né? Que tem essas práticas de exorcizar, ou seja, retirar e mandar embora o espírito que está ali. A doutrina espírita faz um trabalho que ele não se denomina exorcismo, trabalho de conscientização do espírito e encaminhamento dele para junto com a espiritualidade para um local qualificado para ele, um local onde ele deva ir. Né? Não é simplesmente falar, vai embora daqui, que aqui não é o seu lugar, e arranca ele dali. Então, as formas de exorcismo que nós conhecemos das outras religiões só fazem eles não uma faz efeito. Se alguém disser para vocês que fez efeito, é superficial, tá? A diferença para nosso tratamento com espíritos infelizes, zombadores, ou mesmo espíritos obsessores, é que nós acolhemos esses irmãos, os esquecemos da sua condição, onde ele está, quem ele é. Muitas vezes eles nem sabem que desencarnaram, nem percebem, tá? E logo em seguida o encaminhamento deles com consciência para a espiritualidade e para um local de refazimento, ok? Aqui ele fala que nós vamos falar sobre lugares assombrados e quanto às obsessões nós vamos entender melhor. Isso são exemplos interessantes. Tudo bem? Podemos seguir? Nossa, 91 tá grande, vamos dividir um pouquinho cada um, Lucineide. Lê uma parte, aí eu peço para você parar, depois a Sandra continua a outra, que é enorme os itens hoje. Podemos seguir? Vamos em frente, Lu. Ok, vamos sim. 91. Embora produzidos por espíritos inferiores, esses fenômenos são frequentemente provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o objetivo de demonstrar a existência dos seres incorpóreos.
dotados de poderes superiores aos humanos. A repercussão que alcançam, o próprio horror que chegam a causar, despertam a atenção para o assunto e acabam por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples considerar os fenômenos como efeitos da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa a busca de outras. Mas quando os objetos são revirados ou atirados à cabeça das pessoas, só uma imaginação muito complacente poderia estar em jogo para que os fatos não sejam reais. Se alguma coisa acontece, tem forçosamente uma causa. E se uma fria e alguma coisa acontece, eita, acho que repetiu de novo aqui no meu livro. Tem forçosamente uma causa. E se uma fria e serena observação demonstra que esse espírito independe da vontade humana e de toda causa material, é que, além disso, apresenta sinais evidentes de inteligência e vontade próprias, o que é o seu traço mais característico. Somos forçados a atribuí-la a uma inteligência oculta. Mas que seres misteriosos são esses? E o que os estudos espíritas nos revelam de maneira dificilmente contestável, graças ao meio que nos proporcionam de nos comunicarmos com eles? Só um minutinho. Repete a frase para mim desse parágrafo, porque é uma afirmação, tá? É que os estudos espíritas. Repete para mim. Tá. Peraí. É que os estudos espíritas nos revelam de maneira dificilmente contestável, graças aos meios que nos proporcionam de nos comunicarmos com eles. Ok, continua. Obrigada. Continua? Isso. Aliás, os estudos espíritas nos ensinam também a distinguir o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos que examinamos. Quando um efeito estranho se produz, um ruído, um movimento ou mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é de que a sua causa é natural, porque é a mais provável. Devemos então procurar essa causa com o maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão quando bem averiguada. Esse é o meio de evitarmos a ilusão. Deve ser esse, né, o meio. Aquele, por exemplo, que recebe uma bofetada ou bordoada nas costas, sem estar perto de ninguém, como já se tem visto, não poderia duvidar da presença de um ser invisível. Devemos Isso mesmo. acautelar. Espera um minutinho. A Sandra não está ali, né? Então continua. Eu ia pedir para a Sandra continuar, mas pode continuar. Devemos acautelar-nos contra os Você relatos. Pode continuar, Lucineide. Devemos acautelar-nos contra os relatos que podem ser considerados muito ou poucos exagerados, e também contra as nossas próprias impressões, para não atribuirmos origem oculta a tudo quanto não pudermos explicar. Há muitas causas simples e naturais que podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria evidentemente supersticioso ver espíritos por toda parte, ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, provocar todos esses distúrbios domésticos que é mais razoável atribuirmos ao descuido. Nossa, eu acho bem interessante essa parte que o Kardec, o cuidado que ele tem, né, para que a gente não caia nesse erro de achar que tudo são os espíritos, tudo que acontece ao nosso redor, né, que a gente tem esse cuidado de poder, né, averiguar se aquilo realmente está acontecendo ou não.
Exato. É, ele era uma pessoa. Bom, ele foi escolhido para fazer a codificação, né? Essa foi a obra da encarnação dele. Ele se preparou durante 55 anos e por 15 anos ele codificou a doutrina. Quando ele terminou de codificar a doutrina, ele desencarnou. Então, muitas vezes, isso me serve eu estou sempre lembrando disso e eu costumo falar isso para muitas pessoas, quando elas falam assim: nossa, eu não sei qual é o meu objetivo da vida, estou chegando ao final da vida e eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu falei, gente, Kardec chegou com 55 anos e a partir dos 55 anos é que ele começou a codificar a doutrina e ele morreu com 60, com quase 70 anos. Não, com 50 anos ele começou a codificar a doutrina e ele tinha 65 anos quando desencarnou. Então, às vezes a gente fala, eu não sei qual é o meu objetivo de vida. Até os 50 ele só se parou. Todos os estudos que ele fez, todas as preparações, a direção de colégios, a direção de escolas, o dar aulas, cuidar da educação, os estudos intelectuais e científicos que ele fez, foi só para se preparar, né? E o cuidado que ele tem realmente de sempre pedir, estude, pesquise, averigue antes de você aceitar qualquer coisa. A doutrina é assim em todos os pontos. Por que nós chamamos doutrina espírita e não religião espírita? Isso é muito importante a gente ter na nossa mente. Religião é feita de dogmas. O que é um dogma? Dogma é uma verdade que não aceita contestação. É aquilo e ponto. Ninguém contesta. A doutrina espírita não tem dogmas. Tudo pode ser contestado porque tudo evolui. As verdades que a doutrina nos trouxe caminham com a evolução da humanidade e do conhecimento. Conhecimento, disse aí, da ciência, da filosofia, da antropologia, da sociologia. Conforme o conhecimento evolui, os ensinamentos da doutrina espírita também evoluem e podem ser alterados. Por isso que não se chama religião espírita, é doutrina. Doutrina é modo de ver, é maneira de viver. Ok? Sandra, quer ler a 92 para a gente? Leio. 92. A explicação dada quanto ao movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que ergue um objeto qualquer. Uma circunstância vem mesmo aqui em apoio dessa teoria. Poder-se-ia perguntar onde está o médium nessa circunstância. Os espíritos nos disseram que, em semelhante caso, há sempre alguém cujo poder se exerce com o seu desconhecimento. As manifestações espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem, e pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médiuns que ignoram a si mesmos, e que nós chamamos, por essa razão, médiuns naturais. Eles são para os outros médiuns os que os sonâmbulos naturais são para os sonâmbulos magnéticos, e do mesmo modo interessantes para se observar. Interessante também, tá? Sempre aquilo que a gente conversou. Não se faz em local ermo. Eles acontecem em locais adados. Precisamos da presença do médium, que é doador do fluido magnético animal, para misturado com o fluido cósmico universal pelo espírito que quer se comunicar, o efeito material se produza, tá? E normalmente pode acontecer a revelia. É por isso que eu falei para o Júlio que não é porque ela era médium que ela ouviu o barulho. Não, necessariamente não. Às vezes é a revelia, a pessoa nem sabe que está doando fluido magnético
animal para que o fenômeno aconteça, né? Os fenômenos físicos espontâneos, que é os que nós estamos falando. Aqueles exemplos, eu acho que eu já dei um exemplo aqui quando falávamos no livro dos Espíritos sobre a escrita direta, né? De um evento que aconteceu numa casa de uma pessoa conhecida, que não era médium, não trabalhava com essa área, não, inclusive nem queria saber desse assunto, e punha a folha na gaveta trancada com chave, e a folha no dia seguinte aparecia rabiscada. Isso é fenômeno de escrita direta. O que acontecia? As pessoas da casa doavam o ectoplasma para a entidade que estava ali fazer o efeito físico. Ligar a televisão sozinha ou desligá-la. É um fenômeno que usa muita energia, mas a casa tinha 5 pessoas. Tá certo que entre elas tinha um médium de mediunidade muito forte, mas todos doaram. Todos doavam a gente fala o ectoplasma ou o fluido animal. Tá? A televisão ligava ou desligava sozinha. Ok? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Senão vamos em frente. Vamos em frente com a Edna. Lê o 93, por gentileza. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de um dom para a produção dos fenômenos parece ser necessária na maioria dos casos, que é o que a Mariana já acabou de falar, tem que ter o fluido da gente, né? Embora algumas vezes o espírito parece agir sozinho, mas nesses casos tira o fluido animalizado de outros lugares e não de uma pessoa presente. Explica-se assim porque os espíritos que nos rodeiam não produzem perturbações a cada instante. Primeiramente, é preciso que o espírito o queira, que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso, ele não faz nada. Depois, é preciso que encontre exatamente no lugar em que gostaria de agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que ocorre muito raramente. Até porque coincidências não existem, né? Se essa pessoa aparecer no local inesperadamente, ele tira proveito disso. Apesar do conjunto de circunstâncias favoráveis, ele pode ainda ser impedido por uma vontade superior, que não lhe permite agir a seu modo. Pode ser-lhe permitido fazê-lo apenas dentro de certos limites, e caso essas manifestações sejam julgadas úteis, seja como meio de convicção ou como prova para a pessoa. Então, é assim, nós doamos o fluido que é necessário para ele fazer. Mas, como ele fala, não necessariamente daquelas pessoas que estão lá, porque pode estar lá pessoas que não estão dispostas a fazer nada. E elas têm, às vezes, você consegue brecar isso. Né? Tem gente que doa sem saber, mas tem algumas pessoas que é meio complicado. Né? Aí aparece uma pessoa lá, por acaso não, né? Aparece uma pessoa lá que está com sintonia com ele. Aí ele pega aquela, olha como eles são espertos. Ele pega e ele usa para fazer essas coisas. Mas isso são casos raros. Tudo, na verdade, a gente não tem que se assustar. Né? A gente precisa se manter em oração se acontecer alguma coisa nesse sentido. E entender que tudo é natural, não é para ter medo, tudo é natural, é que a gente não tem, assim, contato com isso toda hora, o dia inteiro. Aliás, temos, mas nós não percebemos, né? Mari está travando.
propósito. Travou tudo. Mari, sai e volta. Reinicia, ou sai e volta. Não é melhor a gente fazer a leitura do 94 enquanto ela volta? Vamos. Então vai. Quer ler, Júlio? A 94? Tem que abrir seu microfone. Tá ouvindo? Sim. Citaremos a esse respeito o diálogo que mantivemos com o espírito de São Luís sobre os fatos que se passaram em junho de 1860 na rua Noyes, em Paris. Os pormenores estão na Revista Espírita, número de agosto de 1860. Primeiro, a São Luís: tereis a bondade de nos dizer se os fatos acontecidos na rua Noyes são reais? Quanto à possibilidade, não temos dúvida. Sim, são fatos verdadeiros. Somente a imaginação das pessoas os exageraram, pelo medo ou pela ignorância. Mas, repito, são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte ou um pouco à custa dos moradores do local. 2. Há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Elas sempre são as causas pela presença da pessoa visada. É que o espírito perturbador se irrita com habitantes do lugar, e quer lhe fazer maldades ou mesmo procurar desalojá-lo. Continua? 3. Perguntamos se entre os habitantes da casa há alguma que seja a causa desses fenômenos, por efeito de mediunidade espontânea e involuntária. É necessário. Sem isso, o fato não poderia acontecer. Um espírito habita um endereço de sua predileção e permanece inativo enquanto não encontra uma natureza que lhe seja conveniente nesse lugar. Quando essa pessoa chega, então se diverte o quanto pode. Continua? 4. A presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? Esse é o caso mais comum e é o caso citado. Por isso disse que sem ela o fato não poderia acontecer. Mas não quis generalizar. Pode acontecer de a presença no local não ser necessária. Pode continuar? 5. Sabemos que esses espíritos são sempre de uma ordem inferior à aptidão que lhes servir de auxiliares. É uma indicação desfavorável para a pessoa
isso anuncia uma simpatia para com os seres dessa natureza? Não, necessariamente, porque essa aptidão está ligada a uma disposição física. Entretanto, isso muitas vezes anuncia uma tendência. Oi? Uma tendência material. Estão me ouvindo agora? Que seria preferível não ter, pois quanto mais elevado moralmente, mais o homem atrai bons espíritos, que afastam necessariamente os maus. Muito bem. Agora vamos ler o sexto, não é isso? Isso. Tá. Pode ler? Continua? Lê o sexto. Onde os espíritos conseguem os objetos para atirar, esses diversos objetos são, na maioria das vezes, apanhados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força de espírito os lança no espaço e eles caem no local que ele quer. 7. Olha só um minutinho. Uma força. sim. Só um minutinho. Uma força provinda do espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o espírito indica. Então, por exemplo, teve casos dele fazer reuniões numa sala e caiu um vaso no meio da sala, só que esse vaso estava na casa vizinha. O espírito conseguiu, com a sua força, pegar esse vaso, jogar lá para cima do espaço, né, não sei aonde, e fazer com que ele chegasse até no outro local. Lê a sétima. Lê a pergunta que eu vou ler a resposta da sétima. Certo. Uma vez que as manifestações espontâneas geralmente são permitidas, até mesmo provocadas com o objetivo de convencer, parece-nos que, se alguns incrédulos a vivessem pessoalmente, seriam forçados a se render à evidência. Algumas vezes queixam-se de não poderem testemunhar fatos conclusivos. Não dependeria dos espíritos de dar alguma prova sensível? O Kardec era maravilhoso. Quer dizer que, se eu não acredito, o espírito tem que provar para mim, né? A resposta do espírito. São Luís, não é? Se eu não me engano, é São Luís. Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunha dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Aos fariseus que lhe diziam: Mestre, faze-nos ver algum prodígio. Não se assemelham aos que hoje vos pedem lhes façais presenciar algumas manifestações? Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão ainda quando os espíritos aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna quais animárias empacadoras. Mulas empacadoras, tá? Se procurassem ter boa fé, não lhes faltaria ocasião de ver. Por isso, não julga Deus conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se, pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará, não impedirá que a vontade de Deus se cumpra. Bem vedes que não impediu a que a doutrina se difundisse. Deixai, portanto, de inquietar-vos com a oposição que vos move. Essa oposição é para a doutrina o que a sombra é para o quadro. Dá-lhe um relevo maior, ou seja, faz até a imagem ficar mais bonita. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força, pela força do medo, não é isso? Deus lhes deixa toda a responsabilidade da teimosia em que se conservam, e essa responsabilidade é mais terrível do que podeis supor. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus. Exatamente. Porque estes não duvidam do poder de Deus. Não é, Lívia?
Oitavo, achas que convém evoquemos o espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Evoca-o, se quiseres, mas é um espírito inferior que só te dará respostas muito insignificantes. Agora vamos começar um diálogo. Eu vou começar 95. Diálogo com o espírito. Olha, nós estamos acabando. Ai, acabou a aula. Vou ter que parar, né, gente? Que vai começar o diálogo com o espírito perturbador da rua de Noyer. Sim. Né? E daí o espírito vai responder a evocação. A evocação é um chamado, né? Então as pessoas se reuniam numa sala, numa mesa, e tinham o pressuposto básico de conversar com esse espírito. Então, quando ele põe aqui, ó, a primeira evocação, é uma pessoa faz solenemente um chamado. Estamos aqui chamando o espírito perturbador que vem fazendo bagunça na rua tal. E daí o espírito aparece e vem falar, tá? Normalmente ele vem falar através de um médium, tá, gente? Ou através da escrita, tá? Mas isso fica para plim plim semana que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tive problemas aqui com o áudio, tá? Acabou a bateria do fone, tive que colocar outro rápido. Ainda bem que eu tenho sempre dois aqui. Desculpem o mau jeito, tá? Só para falar, ó, que assim, essas coisas de transportar, por exemplo, de uma casa para outra, só a gente vê no Ghost. Até um dia, eu acho que foi o Haroldo que falou, a gente é espírita, e os americanos fizeram filme. Olha só, a gente não fez. Eu não consigo me conformar com isso. Você vê como é? É isso mesmo. Porque, na realidade, gente, as irmãs Fox, que é também o início das manifestações espíritas, elas apareceram nos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo que apareciam os fenômenos lá na Europa, especialmente na França, as irmãs Fox eram nos Estados Unidos. E os Estados Unidos levam isso, assim, com a maior naturalidade. Mas a diferença lá, eu já percebi muito, que eles não têm o cunho religioso, tá? O Brasil tem o pilar da religiosidade junto com a doutrina. Eles têm o pilar da ciência e da filosofia apenas. Então, quando acontecem os fenômenos, tal, eles vão só pela parte da ciência. Inclusive, muitos médiums que trabalham para a polícia, trabalham em investigações policiais, investigações de assassinatos, em escritórios de... Como é que chama? Esses investigadores, né? Que vão investigar pessoas desaparecidas, maridos que estão traindo mulheres, que se perderam, pessoas que somem. Eles trabalham nisso, né? Eles, inclusive, ganham para isso, tá? Então, eles levam para o lado muito da ciência e da filosofia. Eles têm o viés da religião, como aqui no Brasil. Ok? Não é isso, Edna? Exatamente. Tem uma série que chama Mentalista, que, na verdade, tem uma coisa com mediunidade, que é muito interessante. Quem não viu... Uma americana, Ele usa ele fala que é sensibilidade, né? Na verdade é a mediunidade. É a mediunidade. Ele tem premonições, ele sente coisas que já aconteceram, ele sente coisas que vão acontecer, ligadas ao da pessoa que sofreu o incidente. É muito interessante também. E tem uma série com um médium muito famoso nos Estados Unidos, um rapaz Tyler, né? Eu não sei em que canal, canal da TV fechada, TV paga. Ele chama Tyler, Tyler, um rapaz novinho. Ele é um médium muito famoso e é muito forte. Ele não coloca que ele ganha sobre isso, mas a gente não sabe. Então, ele diz que ele recebe pedidos para visitar as pessoas,
pessoas que querem receber a visita dele para saber alguma coisa. Só que ele não sabe nunca qual é a pessoa que ele vai, porque ele tem uma equipe de assistente que marca essas visitas. Então é lógico, o que passa na televisão são as visitas de gente famosa, né? Ele visita gente famosa e gente que não é famosa também. Então, quando ele sai para fazer a visita, a pessoa que está dirigindo para ele sabe quem é, ele não sabe. Mas ele já começa a sentir, nossa, eu estou sentindo um negócio de morte, é uma mulher, eu, que não sei o quê. Tá? E daí ele senta na frente da pessoa, ele começa a rabiscar um caderno e ele vai falando o que ele está vendo. E ele fala nomes, ele fala acontecimentos, e tem tudo relacionado com aquela pessoa que está ali. É muito interessante também, tá? E ele, na realidade, ele é um médium conhecido e que virou televisivo, né? Que fez com famosos, gente muito famosa. Vamos encerrar então? Agradecidos pela oportunidade que nós tivemos de estudar, de conhecer, de aprimorar os nossos conhecimentos, de absorver mais coisas novas. Nós vamos elevar nossos pensamentos até mais alto e agradecer essa oportunidade, que ela possa se repetir semana que vem, que nós tenhamos uma semana tranquila, em paz, uma semana produtiva, materialmente falando, humanamente falando, mas espiritualmente falando também, que nós possamos dedicar uma hora dos nossos dias, todos os dias, para cuidarmos da nossa parte espiritual, porque isso é importante. Seja, o dia tem 24, das 12 horas que sobram depois do nosso descanso do corpo, que a gente possa dedicar 30 minutos, uma hora, para cuidar da nossa espiritualidade, através de uma leitura, de uma prática de meditação, de uma prece, de uma contemplação de paisagem que eleve a nossa alma. Agradecemos a Jesus, que Ele continue nos abençoando e nos fortalecendo para continuarmos nesse propósito de estudo. Obrigada, Pai. Obrigada a todos. Deus abençoe. Boa noite, queridos. Paz e luz. Até semana que vem.